Boa noite. Estava aqui refletindo, sobre uma palavra e literalmente eu quero dizer uma coisa: a maioria de nós não entende boa parte do que Deus fala. Eu falo isso como primeira mão, Primeira mão da minha própria pessoa. Eu estava vendo uma passagem aqui que é linda, no começo de Ezequiel. Deus chama ele assim, depois de uma grande visão que ele teve, às margens do rio Cobar. Ô rio Cobar, ninguém te esquece. Ele estava em casa e Deus começa a falar com ele. Aí daí a pouco, Deus fala assim, para tudo e fala assim, vai para a planície que eu vou falar com você lá. Ele pegou as coisas, juntou, pegou a bolsa dele, pegou o bastão e foi embora para a planície. É a primeira coisa que eu parei e pensei, se Deus está falando comigo aqui, para que Ele quer que eu vá para a planície para falar comigo? Você já está falando comigo aqui, né? Mas o profeta vai lá e executa a ordem de Deus, ele vai para a planície. Chega na planície, ele tem um encontro fortíssimo com Deus de novo, mais forte ainda do que ele estava tendo, porque Deus queria que fosse naquele local, semelhante ao primeiro encontro dele com Deus, que ele viu a glória de Deus. Ele vê essa glória, dessa vez ele não explica o que ele viu, É engraçado isso. Depois do profeta ter essa grande experiência com Deus, Deus se vira para ele e fala assim, volta para casa que vão te prender. Olha, eu fiquei rindo, Eu parei e fiquei, peraí, ele estava em casa, Deus manda ele para a planície, lá na planície ele tem uma experiência com Deus, que depois fala com ele, depois manda ele para casa de novo, porque vão prendê-lo. Mas assim, vão prendê-lo, mas que ele não tenha medo, e quando ele mandar ele abrir a boca, ele vai abrir a boca e vai falar, pouco importa com quem tem que falar. E era para falar para o povo dele, aquele povo de recalcitrantes, de cabeça dura, difícil. Às vezes se enquadra nesse povo, Mas tudo bem, estou vendo só ainda essa questão do profeta. E ele obedece para ir e obedece para voltar e não questiona. Primeira coisa. A segunda coisa é que, ao obedecer, ele tem assim, o segundo grande encontro com Deus, que ele vê a glória de Deus de novo. É uma coisa fantástica. Mas Deus deixou o primeiro chamado dele para que ele se convertesse e pudesse escutar a voz de Deus e ver a grandeza de Deus e o que Deus ia fazer. Ele tinha que ter essa força do alto muito grande para o que ele tinha que fazer pela frente. E pela primeira conversão dele, no segundo encontro, ele tinha que ser mais ainda repleto dessa glória de Deus, porque a coisa ia ser feia, E Deus já avisa, você vai ser preso, vão te amarrar, mas você vai fazer. E ele obedece. A maioria de nós teria corrido, mas ele obedece. E ele vê essas duas glórias de Deus. Ele vê a Deus Pai, mesmo que de longe, ele vê como é que era a figura de Deus Pai. Então é uma coisa fantástica. E na palavra ele fala assim que nós somos chamados a dar testemunhos sempre mais desse Deus grande e todo-poderoso. Eu acho engraçado, que muitas vezes tem pessoas que vão pedindo oração porque elas acreditam em Deus, mas elas não conseguem chegar perto de Deus. E a gente que teve esses encontros assim com Deus e cremos nesse Deus tão grande, vivo, potente, nós ousamos chegar, que nem o profeta, perto de Deus para falar com Ele. Às vezes vem a ligação de longe, vem do Nordeste,
vem de Minas, vem de São Paulo, vem de vários lugares, pedido de oração, a gente vai, a gente reza, a gente entrega, né? Todos os pedidos são aceitos por Deus? Eu sei que não, mas a maioria eu sei que sim, e a maioria ele faz alguma coisa, e quando ele não aceita é porque tem alguma coisa por trás. Mas a gente dá glória a Deus porque a maioria ele aceita, ele espera que tenha alguém que fica como Deus falou para ele, eu preciso de uma pessoa que seja, que fique ali como uma sentinela, tanto para falar para um lado como para falar para o outro. Quantos a Deus não deve estar chamando nesses dias para fazer a mesma coisa? Às vezes vem até um irmão que teve que mudar, não vou falar o nome dele, falou, estou com um problema assim, né? Falou de febre, essas coisas. Aí quando ele começou a falar, me veio uma palavra de Deus, e eu falei, olha, procura, você está com um problema de maldição na tua casa, você tem um objeto mal amaldiçoado aí, pode procurar em tal lugar, tá assim, assim, assim. Demorou 2 dias e respondeu, e tá aqui, achei. Eu falei, quebra e taca fogo. Desde que a gente teve aquele papo, a gente rezou rapidamente, né? A doença parece que cessou e parece que as coisas começaram a andar, né? O que estava emperrado começou a andar. Tem coisas, como diz, tem mais mistérios sobre o céu e a terra que pode saber a nossa vã filosofia, né? A gente não sabe muitas coisas, a gente só tem que obedecer. Mas para onde eu olho? Aí eu vou botar o cartão que eu encontrei esses dias aqui em cima do móvel. Olha para a estrela. Olha para a estrela de Davi. Olha para o sinal de Deus. Você pode ser um desses pastorezinhos que Deus está chamando a olhar para a estrela e seguir a estrela, seguir o Cristo, seguir o sinal que Deus coloca e ir em frente. Pode ser que você se sente pequeno, como aqueles pastores, mas é a testemunha que Deus pediu para falar das suas grandes coisas. Semana passada até que eu não fiz o vídeo. Por que você não fez? Porque Deus não me falou nada para falar, então não tenho nada que dizer. Eu falo aquilo que Ele bota no meu coração e o que tem que ser falado. Se não falar, eu faço silêncio e oração, né? O vídeo não é para aparecer, o vídeo é para dar glória a Deus, para mostrar como nós temos um Deus que é amoroso, que é cuidadoso. Por outro lado, Ele é justiça e Ele está bem irritado com o mundo de hoje, das pessoas, da algazarra que elas estão, do ateísmo. Deus está irritado com as decisões erradas de muitos padres e bispos. Vê o concílio lá da Alemanha, pelo jeito teve outro na Espanha e outro na França. Eu acho que os homens perderam a fé, perderam o sentido e pararam de olhar para a estrela. Pararam de olhar para Deus e estão olhando só para o seu umbigo, só para as suas vontades, e aí dá tudo errado. E quando Deus vier colocar cada coisa em seu lugar e limpar a casa, vai ser literalmente como os antigos falavam, um Deus nos acuda. Mas Ele sempre fez isso, Ele deixou os homens fazerem o que quisessem até certo ponto. Aí depois Ele vem e corrige tudo. Quando Ele corrige, não adianta falar que Deus é misericordioso nessas horas, que Ele vem como justiça e fidelidade a Ele mesmo. E nós estamos presenciando essas coisas. E vamos presenciar a justiça, infelizmente, por um lado. Mas, felizmente, porque Deus tornará a sua obra novamente pura. Então eu queria convidar você a olhar para o céu em momentos de tempestades, como estão caindo agora aí fora, nos momentos de dificuldades, nos momentos de fraqueza, que você se sente fraco e não consegue as coisas, olha para o alto
e deixa a primeira paz do Senhor entrar no teu coração e fazer a sua morada aí. Deixa Ele te preparar, te conduzir e simplesmente acredita, contra toda a fé, mas que do Senhor, que nunca deixou de agir, continuará agindo, e nosso Senhor, que é o Senhor dos milagres, vai fazer mais um. Tá bom? Paz e bem.